Glória a Jesus. Graças e paz para a igreja também. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifico a Deus por essa manhã. Toda vez que eu venho expressar a palavra de Deus, mexe a minha alma. É um prazer que eu sinto. Amém. Transmitir a palavra de Deus. Quando 12 anos já vou fazer de ministério, nesses 12 anos, somente 2 vezes eu pedi para ministrar a palavra dentro de uma igreja. Essa foi a segunda, pastor. Meu coração ardeu para estar nesse lugar aqui, para trazer algo de Deus para esse povo aqui. E estou me consagrando já há um bom tempo, porque daqui a 2 semanas irei ministrar num lugar. E o tema da mensagem lá é quando Elias e Eliseu ele pediu unção dobrada. Mas o profeta ter unção, ele tem que buscar unção. Não adianta eu ministrar aqui, isso está vazio, irmãos. Não é? E vim consagrando para trazer uma palavra abençoada hoje aqui para esse povo, para essa igreja abençoada. Amém. Agradecer ao nosso pastor ali por essa oportunidade que ele está me concedendo aqui. Porque não é qualquer um que nós permitimos subir em cima de um púlpito. Porque nós lidamos com a maior preciosidade que o nosso Deus criou sobre a face da terra. O ser vivente, o ser humano. Somos nós, como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Também trago a minha esposa Ana Paula, minha filha Esther. Trago também um abraço do ministério lá, do meu pastor, presidente, pastor Lorival, meu irmão biológico e meu irmão em Cristo também. Uma promessa que Deus fez na minha família há mais ou menos 20 e poucos anos atrás. A minha mãe no leito. E Deus usou um profeta no hospital. Nenhum de nós estava na presença. E Deus usou e falou: olha, os teus filhos, todos eles serão ministros da palavra de Deus. Amém. E hoje eu posso dizer, irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós estamos na presença de Deus. Uma palavra que saiu da boca do profeta. A palavra nos diz lá em 2 Crônicas 20:20: credes nos profetas, porque tu prosperarás. E eu creio, irmão, no profeta de Deus. Muitas vitórias obtive sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, através do profeta. Porque quando o profeta ele profetiza, irmão, se estiver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a necessidade que está dentro do coração, a profecia ela se cumpre, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26, versículo 12 em diante. Primeiro livro da Bíblia, início, começo, origem, também conhecido como o livro Pentateuco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A igreja achou de amém? Amém. Vamos para a palavra do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente com as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão medidas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas,
e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te temos feito do que nós. Então Isaque foi-se daquele e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitná. E partindo dali cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive que ler essa passagem toda, irmão, porque isso aqui é uma passagem lindíssima. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo ele falava comigo a respeito desse lugar, pastor. Interessante, sobre este lugar. Interessante que quando Deus ele aparece a Abraão, no capítulo 12 ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão, ele ouviu a voz do nosso Deus. A Bíblia nos fala lá em João capítulo 3, João capítulo 10, versículo 3, o pastor conhece a voz da sua ovelha e a sua ovelha conhece a voz do seu pastor. E a Bíblia também nos trata que é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão, sem medida, ele ouviu e obedeceu. É tremendo como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele ouve e obedece e executa aquilo que foi ordenado por Deus. Abraão tomou isso no seu ouvido, essa possessão, quando ele ouviu: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Houve ali, o Senhor proferiu bênçãos sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Abraão, e aí ele fez um juramento. Ele falou: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não é diferente nos dias de hoje. A Bíblia nos relata, Senhor, que as bênçãos do Senhor alcançarão até a 4ª geração. De geração em geração, a bênção do Senhor é estendida. Ela veio sobre Abraão, e mesmo a promessa que foi derramada sobre a vida do pai, foi derramada no filho dele. Então, o que eu quero dizer nessa manhã? As tuas bênçãos, elas são derramadas sobre os teus filhos. As tuas bênçãos são derramadas sobre o teu marido. As tuas bênçãos são derramadas sobre a tua casa. As tuas bênçãos são derramadas sobre o teu ministério. Amém. As bênçãos do Senhor são derramadas sobre o povo dele, irmãos. Foi um juramento isso. Deus, quando faz uma aliança, ele não quebra a aliança dele. O homem quebra, Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que, nesse decorrer, irmãos, Deus fala para Abraão: tu vai para o Egito. Abraão ele foi para o Egito. E aqui na situação para Isaque, ele fala: olha, não vai para o Egito. Olha só que coisa contrária que Deus fez. A Bíblia nos relata, Isaías 55, no versículo 4, 9, 10 e 11, irmão. A Bíblia fala assim, ó, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são muito mais